Pergunta NQI Mulher. Nossa consulente não quer se identificar, mas ligou aqui e deixou duas perguntas para o pastor. Eu já vou ler as duas e passar para o pastor. A primeira, a nossa consulente quer saber se antes do Senhor Jesus já havia prostituição. E a segunda pergunta, por que as pessoas que têm mais condições financeiras desprezam as mais humildes? Está falando isso dentro da igreja, pastor. Nós queremos responder com relação à primeira pergunta, se antes e depois de Jesus já havia prostituição. Quero dizer à nossa consulente que, se ela abrir a Bíblia Sagrada no primeiro livro, nós vemos Abraão intercedendo junto a Deus, desde que Deus fez de comunicação que a cidade de Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Então, Abraão perguntou a Deus, de acordo com capítulo 18 de Gênesis, versículo 25, 24, porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? E aí Deus respondeu no versículo 26, se houver em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Então aqui está uma situação tão grave para a cidade de Sodoma e paralelamente a cidade de Gomorra, que Deus resolveu destruir aquelas duas cidades. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? O pecado que hoje está banalizado, conhecido como homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher. Então Deus que viu que aquela sociedade estava arrasada. E aí queria mandar um castigo, como realmente mandou, porque não havia na cidade pelo menos um número razoável de pessoas que agissem diferentemente. Então isso é prostituição. E prostituição mais calamitosa do que propriamente o que se conhece, prostituição do homem com a mulher e vice-versa. Então está aqui bem claro que antes havia, e depois de Jesus, nós lendo o capítulo 1 de Romanos, vamos notar que, como os homens não se importaram de conhecer a Deus dentro do nosso tempo, Deus os abandonou. Então eles vivem à vontade e são dominados por uma paixão que é contrária à natureza humana, de homem se juntar a homem, mulher com mulher, e ser isso considerado normal, pelo menos em nosso país. De modo que a situação, antes e depois de Jesus, está ainda em função e se alastrando no mundo inteiro, e, como diz então Romanos, espera o castigo da parte de Deus, porque Ele não demora para isso. E a situação cada vez se tornará pior, porque o homem que não segue a Cristo, não tem o temor de Deus no coração, está muito envolvido com isso. Não negamos que haja pessoas sérias, seríssimas, que não se dão essa prática e não são cristãs. Aí até um elogio para essas pessoas, mas que o domínio dessa prática de prostituição está continuando. Agora, a pergunta que a nossa consulente faz, em segundo lugar, por que
as pessoas que têm más condições financeiras desprezam as pessoas mais humildes. Ora, se uma pessoa numa igreja, nós os consideramos todos irmãos, se entra uma pessoa bem vestida e nós damos, por exemplo, os encarregados dão para aquela pessoa um tipo de localização na igreja mais nobre, quer dizer, a par com outros que também têm a mesma condição, e quando se trata de um cristão que tem uma roupa que não é muito elegante, não sobressai, que demonstra que a pessoa é pobre, então coloca num outro lugar, quase escondido do templo, mostrando claramente às pessoas observadoras que entram nesta casa de oração, que ali há dois grupos distintos. E aí está uma situação que é fora dos princípios bíblicos. Se somos irmãos na fé, então deve haver da nossa parte uma condição de compromisso que tratemos todos com igualdade, independentemente da sua condição física. E física é o modo de se trajar, porque faltam recursos. De modo, irmã, eu queremos dizer que isso é muito triste tomar conhecimento, mas Deus pode mudar o coração dessas pessoas que são vaidosas, fazem questão de demonstrar o seu grau de possibilidades econômicas. Quando chega de automóvel, sempre apresenta o seu automóvel do último ano, ou seja, automóvel novo, e às vezes põe distante de um automóvel já usado, de alguns anos passados, e se sobressai sobre os irmãos, às vezes se reunindo em casas onde há uma colocação de equiparência de pessoas gradas, mas para as pessoas que são da mesma grei, da mesma igreja, e não tem essa posição, essas pessoas então são deixadas de lado. Um exemplo disso está no capítulo 10 do livro de 1 Coríntios, quando as pessoas chegavam para a celebração da ceia. Antes havia um tipo de celebração da ceia que antecedia a própria celebração da ceia. As pessoas ricas da igreja se colocavam em situações distintas das pobres. Na mesa dos ricos havia fartância de comida, de bebidas como vinho, e na mesa das pessoas pobres ali estava uma comida simples, não diria que é feijão com arroz, porque não sei se naqueles tempos já era esse o ingrediente de uma família pobre, mas a característica, a forma de viver, de comer, indicavam pessoas de condição diferente. Isso no caso de pessoas que tinham posições diferentes. E o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja, que toda a igreja era constituída de irmãos. Como é que fazia essa distinção? E aí está o caso em que deviam examinar-se a si mesmos para saber se a sua condição espiritual estava boa para participar da ceia. Capítulo 10, capítulo 11 de 1 Coríntios, estará bem claro para as pessoas que agem desse modo, que corrijam e considere seu irmão de menos recurso um irmão na fé, tenha afeto ao seu irmão, procure sempre estar vivendo em paz e em harmonia. É o que a Bíblia recomenda.
A próxima pergunta é NQI Homem. Nosso consulente também não quer se identificar e pergunta ao pastor se teatro na igreja é uma espécie também de ministério. Ele diz que ouviu alguém pronunciar isso. O teatro é um ministério também da igreja. Nós queremos declarar ao nosso consulente que nós desconhecemos na igreja, pelo menos eu estou há muitos anos na igreja, o único ministério, se eu posso assim chamar, é o coral da igreja. A igreja canta com a própria igreja e há um intervalo em que os que pertencem ao coral cantam isoladamente com o maestro e assim ensaiam para poder cantarem em vozes diferentes. E isso vem a brilhantar o culto porque se trata de louvores a Deus. Agora, qualquer música profana que se cante dentro do templo, então aí está fora do propósito do culto, porque uma pessoa muito ilustre que prometeu estar presente em todas as nossas reuniões, e eu não me refiro apenas à nossa igreja, porque aqui é específico na Bíblia. 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, ali eu estou presente. Ora, se Jesus prometeu estar presente onde se congregasse 2 ou 3 em seu nome, toda e qualquer maneira diferente de se portar numa igreja, seja com cânticos, seja com instrumentos, vai desagradar o Senhor Jesus Cristo. Porque hoje nós temos pessoas que, quando ouvem falar, estou vendo um anjo aqui na igreja, essas pessoas começam a gritar de alegria, que beleza, temos um anjo. Só que essa pessoa lê na Bíblia que melhor do que os anjos está uma pessoa mais augusta, que merece adoração, como acontecia nos dias de Jesus, pessoas que se prostravam de joelhos diante de Jesus e o adoravam. Quanto mais Jesus estar presente, embora invisivelmente na igreja conforme a sua promessa, mais uma razão para mantermos um culto equilibrado, um culto em que ele seja cultuado realmente e assim contarmos sempre com a presença dele. Seguindo agora aqui o nosso roteiro, nós temos uma pergunta com o tema perdão para o pastor. Pastor, o senhor poderia apontar alguns benefícios de sermos perdoadores? Ora, é quase impossível viver um cristão sem ter disposição para perdoar. Se a Bíblia chega a aconselhar a perdoar o inimigo, quanto mais irmãos na fé. Não podemos viver com cara virada. Não podemos passar de largo como se não conhecêssemos a pessoa, mas para outros nós damos uma atenção diferente. Por quê? Está com mágoa no coração, está com um certo desapontamento, e aí então ele manifesta a sua tendência para guardar aquela disposição de não perdoar, como fez o apóstolo Pedro indagar de Jesus: Senhor, quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu lhe deverei perdoar? Até 7? Jesus disse: olha, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Tem disposição para perdoar 490 vezes num só dia? Mas foi o que Jesus respondeu para ele. Perdoar até esse ponto. Então, Davi falou da disposição de Deus em perdoar no Salmo 103, versículos 8 a 13. Ele diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo
e grande benignidade. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quais são os benefícios que podemos apresentar como cristãos? Primeiro, perdoar a outros promove boas relações. Amizades, que eu digo, que às vezes chegam mais íntimas do que os próprios parentes, segundo a carne. Segundo, perdão resulta em paz. Como disse o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ó, meu irmão que me ouve, não contribua para viver de cara fechada com alguém na igreja, porque você não está falando, você não perdoa, e a prova disso é que você se mantém isolado. Então, perdão resulta em paz. Não se trata apenas de paz com nossos semelhantes, mas também paz interior. Como lemos também em Romanos 14, versículo 19, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Que bênção essa igreja! Porque o Espírito Santo domina os crentes e eles vivem nessa harmonia onde Deus abençoa os que estão ali reunidos. Para você marcar ainda Colossenses capítulo 3, versículos 13 a 15. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Que harmonia dentro de uma igreja onde aí perdura essa condição que é apresentada pelo apóstolo Paulo. A paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, este corpo é a igreja, domine em vossos corações e sede agradecidos. Pastor, quando alguém ofende a outro, quais as obrigações do ofendido e do ofensor? Se é o ofendido, ao requerer que ofereça pronto e sinceramente o perdão que lhe vem sendo pedido, esta atitude de ambos independe de nossos sentimentos e emoção. É uma questão de decisão e vontade. E Jesus falou a respeito dessa situação no livro de Mateus, no capítulo 18. Ele falou para haver essa reciprocidade de pessoas que estão assim desunidas, de um procurar o outro. Vou ler aqui no capítulo 18 de Mateus, versículo 15 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e
publicano. Então aqui está as etapas. Se teu irmão pecar contra ti, veja bem, o ofendido vai e repreende o irmão que ofendeu. Ah, mas isso é muito difícil. Eu sou ofendido, ele é que devia me perdoar. Mas a Bíblia está dizendo aqui, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti ele só. E se te ouvir, ganhasse é teu irmão. Ah, mas não é muita humilhação? Mas é o que a Bíblia recomenda. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Ou seja, que o ofendido, ele procurou resolver a situação com o ofensor. Primeiro dirigiu-se a ele, segundo levou testemunhas da sua iniciativa. Quando não houve recurso mesmo, ele falou então à igreja para que usasse de disciplina com essa pessoa que não quer se manter em paz com outras pessoas. E se ele não quiser, o rumo dele é como diz aqui, diz a igreja. Mas se não ouvir a igreja, desliga. Essa pessoa não pertence mais à igreja pela sua forma de se portar. Pastor, e na vida do casal, como funcionam o ofensor e o ofendido? Aí o negócio é um pouquinho mais pesado. Na vida do casal, serão múltiplas as ocasiões em que o perdão precisará ser praticado. Escute bem, na vida do casal não seria mais fácil haver perdão, porque lá no livro de Gênesis, capítulo 3, quando Deus formou a mulher de uma parte do homem, a ordem que Deus disse, não serão mais dois, mas uma só carne. Então os dois é para se tornarem um. Mas na vida do casal hoje, muito difícil encontrar isso. Serão múltiplas as ocasiões em que o perdão precisará ser praticado, já que as ofensas são inevitáveis. Temos que aprender a lidar com elas, e não há outro meio senão o dia da confissão e em seguida perdão. Meu prezado irmão, você que dorme em cama separada porque está brigado com a esposa ou vice-versa, você está impedindo as bênçãos de Deus sobre a família e não pode continuar assim. Se é por circunstância de enfermidade, é outro problema. Não há problema. Agora, se é questão de divisão, então aí já existe problema. E Deus não pode abençoar a família que vive assim. Mas Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E o cristão, na sua casa, na sua família, tem a obrigação de viver em paz com a sua família, com seus familiares. A próxima pergunta agora é sobre a adoração a Deus e o uso de imagens ou ícones para esta adoração. Pergunta para o pastor Deus aprova, pastor, o uso de imagens e ícones na adoração? Eu quero dizer que as imagens eram desconhecidas na adoração dos primitivos cristãos. É só percorrer as epístolas de Paulo e notar lá que ele escreve à igreja de Corinto muito profundamente
porque eles chegavam ao ponto de querer participar da ceia envolvidos com a idolatria. Está no capítulo 10 de 1 Coríntios. E Paulo diz assim: não podeis beber, participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mexeu com ídolo, cultua ídolo, está servindo ao demônio. Não é o pastor Natanael que está dizendo isso. Eu estou lendo ou citando de cor do que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, e no capítulo 11 segue-se a ordem para a celebração da ceia. E a ordem específica de Paulo para os presentes: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, essa colocação de imagens na adoração dos primitivos cristãos, só este caso aí da igreja 1 Coríntios capítulo 10, que foram severamente repreendidos pelo apóstolo Paulo. E eu quero dizer mais que a inclusão de imagens na igreja foi a partir do 4º a 5º séculos, com a teoria de que pessoas sem instrução aprenderiam melhor os fatos do cristianismo com elas do que com os sermões ou livros. Então, justificavam o uso de imagens, porque admitiam que, olhando para aquelas imagens, teriam uma compreensão melhor do que lendo a própria Bíblia Sagrada. Mas é uma justificativa que não tem apoio na Bíblia Sagrada. Pastor, então, agora complementando, há apoio bíblico para essa interpretação que o senhor acabou de falar, usar as imagens para ajudar aqueles que tinham pouco conhecimento a entenderem melhor o cristianismo? Tem respaldo bíblico isso? Bom, respaldo bíblico não tem, absolutamente, como nós dissemos já. Não tem. Agora, procuravam o que para apoio? Enciclopédias, literaturas a respeito do assunto. Então, teologia eclesiástica, e assim havia muitos meios de a pessoa justificar a sua forma de se conduzir, comprando esses livros de pessoas estudiosas, mas que à luz da Bíblia Sagrada não tinha apoio. Pastor, será que essas imagens são simplesmente um meio de honrar e se achegar àquilo que elas representam, como alegam as igrejas, pastor? Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore. Êxodo 20, versículo 4 e 5. Bíblia na linguagem de hoje. É o que eu li. O apóstolo João escreveu aos cristãos do primeiro século. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não ponha em sua casa ídolos. Porque até na lei de Moisés estava escrito que não deixasse entrar nas casas de família qualquer imagem de escultura. E também nos evangelhos nós encontramos agora: filhinho, guardai-vos dos ídolos.